Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graças a Deus. Salve de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Pode se assentar aqui em Santo André. Graça e paz a você que me assiste agora pelo YouTube ao vivo. Graça e paz a você que me assiste no Facebook. Esse é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado, há mais de 20 anos em graça. Mais de 20 anos em graça, firmes na rocha que é Cristo. E debaixo do apostolado de Paulo, o apóstolo dos gentios. O MGA, Ministério Graça e Apostolado, aqui na Rua Oratório, número 5008. Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Venha estar conosco, traga a sua Bíblia, porque aqui nosso lema é esse, hein? Se estiver escrito, eu creio. Então, às quartas-feiras, às 19h30, domingo, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Olha lá, Hebreus 10:25, hein? Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Congregar é estar junto. Venha estar junto conosco, com a igreja, ou aqui fisicamente, ou aí no YouTube, ou no Facebook, ou no grupo MGA, MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, outros grupos do MGA também pelo WhatsApp. Esteja firme, esteja junto, esteja congregando, porque juntos somos mais fortes, porque a igreja é uma só. Uma salva de palmas ao Senhor mais uma vez. Glória a Jesus. Deixa eu falar aqui alguns segundos do meu livro. Para quem não sabe ainda, houve o lançamento do meu livro oficial. Esse é o meu livro, o primeiro livro da série Graça e Apostolado. Por um tempo eu vou ficar mostrando, por um tempo eu vou ficar anunciando, né, para vocês. Você aí da internet, aqui na igreja já sabe, né? Quem já tem aqui na igreja, dá um sinal, já tem? Glória a Deus pela sua vida. Então, você que não tem ainda pela internet, você pode adquirir. Esse é o livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 1, tá? Os assuntos: crescendo na graça, reinando em vida e a minha graça te basta. Olha, você pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, você pelos grupos de WhatsApp, qualquer lugar do Brasil, eu tenho uma coisa boa para você, tá? Aqui na igreja esse livro custa R$20, o preço de custo dele é R$20, aqui na livraria da igreja. Você que não está aqui, que está em Belém, Manaus, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza, você, qualquer lugar do Brasil, por R$30 eu te envio esse livro e mais o Provérbios de MGA, vai 2 livros para você, e o correio está incluído. Por R$30, 2 livros e o correio. E você recebe os 2 livros na sua casa. Ainda vou te mandar alguns folhetos de evangelização em graça. Nós temos folhetos aqui de evangelização, então por R$30 eu te mando os 2 livros e os folhetos de evangelização em graça, tá? Como que você faz? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, pode pedir também pelo meu e-mail, pastormarcosgomes@bol.com.br, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook. Procura no Facebook Ministério Graça e Apostolado, você me passa o seu endereço, eu te passo a conta da igreja, você deposita lá uma semente e eu vou enviar para você os 2 livros por R$30, mais alguns folhetos em graça, e os correios você não paga, está incluído também, amém? Adquira já o seu livro MGA, série Graça e Apostolado, volume 1, amém? Glória a Deus por todos vocês. Meu assunto hoje está em Hebreus capítulo 5, o apostolado de hoje, Hebreus capítulo 5. Inclusive já até falei com um pastor lá de Fortaleza sobre esse assunto, falei alguma coisa com ele sobre esse assunto, mas agora ao vivo eu quero falar para toda a internet que está me assistindo agora, todo o Brasil, e eu tenho ovelhas que me assistem em Portugal, na Argentina, na Colômbia, Flórida, Estados Unidos, Miami, Washington, né? E por aí vai, até onde Deus fazer chegar esse ministério. Hebreus capítulo 5, hoje eu quero falar sobre o alimento sólido e o leite, os 2 tipos de alimentos que existem na Bíblia, na palavra de Deus, principalmente na graça, tá? Os 2 tipos de alimentos.
o alimento sólido e o leite. Então, nessa ministração, o Espírito Santo vai te ensinar como que você deve agir. Qual alimento que você deve comer e qual alimento que você deve dar. Pegou? Tem uma diferença. Porque uma mãe que tem um filho, que dela nasce um filho, a mãe já é adulta. Então a mãe come macarrão, a mãe come estrogonofe, a mãe come camarão, come lasanha, porque já é adulta. Mas o filho que nasce dela não pode comer a comida que a mãe come. Quem entende isso? A mãe come até pimenta malagueta, não come? A mãe já adulta, ela come pimenta, come picanha, come feijoada, porque já é adulta. Agora, o filho que nasce dela, a criança, ela não pode se alimentar desses alimentos. Senão você vai... Se a mãe tem uma criança e já dá para a criança a feijoada, a lasanha, vai matar a criança. Não é verdade? Então, de que mãe que nós estamos falando? Nós, evangelistas, pregadores, somos como um tipo de mãe espiritual. Então, eu preciso saber, quando eu vou pregar para alguém, quando eu vou evangelizar, eu preciso saber que tipo de alimento que eu vou dar para a pessoa. Que tipo de pregação que eu vou dar para a pessoa. No nosso site, graçaeapostolado.com, no nosso canal no YouTube, Ministério graçaeapostolado.com, no nosso canal nós temos muitas pregações, muitos ensinos, muitas revelações, mas muitas mesmo. São muitos temas de mensagens da graça e do apostolado no nosso canal no YouTube. Você entra no YouTube, procura Ministério Graça e Apostolado, você vai achar lá o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Mas são incontáveis mensagens, são incontáveis. Mais de 1000 mensagens e temas diferentes. Então, quando eu vou pregar para alguém, eu preciso saber que assunto que eu vou dar para a pessoa. Eu não posso, uma pessoa que nunca ouviu falar da graça. Então, para ele é um tipo de alimento. Um crente que é da lei, depende, se ele é um pastor, é um alimento. Se ele é uma ovelha, é outro alimento. Se ele tem muito tempo na lei, no sistema, é um outro alimento. Se ele é novinho no sistema, é outro tipo de alimento. Quem está me entendendo? Então, hoje o Espírito Santo vai te ensinar sobre a diferença desses dois alimentos que existem na Bíblia. E nós temos que ter o discernimento para saber alimentar as ovelhas de Jesus. Porque tem pessoas que por insensatez, por afobação, por emoção carnal, por vezes até mata a ovelha, quando na verdade era para alimentar. Lembra que Jesus diz, quem comigo não ajunta, espalha. Dependendo do que você fala, ou seja, dependendo do alimento que você dá, você mata a pessoa. Você acaba com ela, e ela não quer mais saber de nada. Então, você precisa ter esse discernimento. Quem está me entendendo? Você tem que saber que alimento você vai dar. Se é um pastor, então o que eu vou falar para um pastor? Um pastor da lei, pastor em graça, um crente da lei, um crente em graça, uma ovelha que tem 45 anos, pentecostal, mas sabe aquele fanático mesmo, o que eu vou dar para ele? Aí o outro também é ovelha, mas não está em igreja nenhuma, nem católico, nem evangélico, nem lei, nem graça, nem nada, mas ele é ovelha, que alimento que eu vou dar para ele? Quem está entendendo? Hebreus capítulo 5, olha como que Paulo falou, conversou com esse tipo de crente. Hebreus capítulo 5. Quem eram esses hebreus? Capítulo 5. Eram cristãos, judeus, que tinham recebido a graça e o apostolado de Paulo. Está claro? Esse hebreus é diferente dos gálatas. Esse hebreus é diferente dos efésios. Esse hebreus é diferente dos filipenses. Por isso que o ensino aos hebreus é diferente do ensino de Paulo aos gálatas, aos colossenses, aos romanos. Você pode perceber, em Hebreus Paulo falou de sacerdócio, de tabernáculo, mas falar de sacerdócio, tabernáculo, sacerdote, porque Paulo estava falando com cristãos judeus que estavam saindo do judaísmo e tinham recebido a graça apostolada. Então, para com esses tipos de crente, é um alimento. E os romanos? Os romanos é outro alimento. Por isso que você vai ler na Bíblia, nas 14 cartas de Paulo, você vai ver que para com os judeus
Paulo falava de uma forma. Já para com os Gálatas era diferente. A graça é a mesma, mas o assunto aos judeus foi um, o assunto aos colossenses foi outro. A graça é a mesma. Quem está entendendo? Ou seja, o alimento é alimento. Tanto feijoada como leite, ambos são alimentos. Só que você tem que discernir quem está preparado para comer feijoada e quem ainda vai comer leite, beber leite. Você não pode dar leite para um negrão de 2,10 metros, forte. Não, o leite não sustenta ele quer uma feijoada, irmão, ele quer uma lasanha, tá me entendendo? Só que você não pode dar uma lasanha, uma feijoada para uma criança de 1 mês. Uma criança de 1 mês, você der uma feijoada para ela com pimenta, vai matar a criança. Quem está entendendo, hein? Hebreus 5, versículo 12. Que o Espírito Santo te dê discernimento nessa ministração que vai ser feita. Quem pode falar amém? Você do Facebook, você do YouTube, você aqui na igreja, que Deus te dê discernimento. Hebreus 5, verso 12. Olha como que Paulo começou falando com eles. Hebreus 5, 12. Com efeito, devendo já ser mestres. Nossa, eu não posso falar assim para uma ovelha que nem está sabendo de nada. E não pode mesmo, abençoado. Como que você vai chegar numa ovelha que não é católica, não está na lei, não está em graça, ela só é ovelha. Ela só é ovelha. Salva pela graça, nem sabe que é salva. Porque isso aqui é uma exortação. Hebreus 5,12 é uma exortação. Como é que você vai falar para uma ovelha que não é católico, não é tradicional, não é batista, não é pentecostal, não é testemunho de Jeová, não conhece a Bíblia, não sabe nada? Você não pode chegar nele e falar, com efeito devendo já ser mestre. Quem está entendendo? Porque ele nem está sabendo de nada. Está claro que o que Paulo está falando é com pessoas que já conheciam a palavra. Dá um sinal. Está me entendendo? A sua irmã mesmo merece uma palavra dessa. Eu posso falar isso para ela. Eu posso chegar lá, abençoada, com efeito, a senhora já devia ser mestre por causa do tempo decorrido, porque é crente velho. Crente velho você pode falar. Está me entendendo? Agora, para quem não está sabendo de nada, para quem está chegando agora, para quem não conhece a Bíblia, nunca pertenceu a igreja nenhuma, não conhece a graça, não conhece a lei, não conhece nada. E no mundo está cheio, não está cheio? O senhor não tem vizinho, tem colega na sua firma, no seu trabalho, na escola. Está cheio de gente que não sabe de nada. É ou não é verdade? Joga bola, vai no mercado, vai na feira. Pessoa do mundo secular, normal, que não está sabendo de nada. Então você não vai usar Hebreus 5,12 para uma pessoa dessa, ainda que seja ovelha. Alô, porque uma coisa, quer escrever isso? Uma coisa é ser ovelha, outra coisa é ser um cristão. Está claro ou não está claro? Nem toda ovelha já é cristão. Entendeu o que eu estou falando? Nem toda ovelha já é cristã. E o cristianismo, ele tem muitas ramificações. Tem ramificações. Por exemplo, é igual um vinho. Tem vinho barato, aqueles vinhos de R$1,99, e tem vinho de R$550. É igual champanhe. A champanhe que o Neymar toma, eu vi na televisão passando lá, tinha um balde cheio de champanhe, cada garrafa R$2.500, uma garrafa de champanhe com 600 ml. Caramba! 2.550, eu fui ver na internet, porque o repórter mostrou, o Neymar está no iate com seus amigos, e dando champanhe, e tinha vários baldinhos de champanhe, né? Aí eu vi a marca da champanhe importada, falei, quanto que é champanhe? 2.550, cada champanhe de 600 ml. Ah, mas você vai no mercado ali da esquina do Tião Macalé, aquela cidra cerezera é R$2,99. Não tem aquela cidra, não é cidra, aquilo é R$2,99. E fala que é champanhe. Então existem muitas ramificações no cristianismo. O catolicismo é uma ramificação. Mas eu já não posso ser um católico apostólico romano, porque eu estou em outro nível. Consegue me entender? Agora quem não está sabendo de nada, eu preciso ir na igreja para buscar a Deus. Ele nem sabe que Deus habita nele. Aí ele pega e vai na igreja católica. Ele está começando. Aí vai lá, e ele acha que para falar com Deus tem que estar dentro do templo. Não tem gente assim? Tem gente que agacha, faz sinalzinho. Ele está achando que para Deus ouvir ele tem que ir lá num templo para que Deus possa ouvir ele.
Ele é uma criança, um bebezinho. Aí ele pega e vai na igreja católica. Chega lá, não ensina a Bíblia para ele, ele entra e sai vazio, mas às vezes a fé dele, ele fala com Deus e tal. Não precisa selar, mas a mente dele, ele é fraquinho, é uma ramificação. Aí às vezes ele sai da católica porque é fraquinho, vai para a igreja batista. Ah, já começa a ler mais a Bíblia, né? Ah, a igreja batista já lê mais a Bíblia. É verdade que não é uma igreja em graça, mas é melhor que a católica. Já é um nível acima. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo, até que você chega no nível da graça e do apostolado, que é um nível profético e apostólico, ou seja, o nível que Paulo vivia. Por exemplo, você não acha que Paulo andava colocando fitinha no braço dos irmãos lá, né? Você acha que Paulo colocava fitinha? Você acha que Paulo tinha crucifixos no pescoço? Você acha que ele tinha essas coisas? Você acha que Paulo acendia a vela para alguém? Então, mas o catolicismo faz isso. Está vendo o nível que Paulo estava? Está percebendo? O nível. Os católicos, nossos irmãos católicos, são irmãos. São filhos de Deus. Estão em Cristo. Não entendem como nós. Mas são ovelhas, são filhos de Deus, são salvos pela graça. Mas não vivem no nível que a gente vive. Tem muitas heresias, tem idolatria, tem falsas doutrinas. Mas uma pessoa que está lá nem Bíblia não lê, como que ele sabe que existe falsa doutrina? Se nem Bíblia ele lê. Tudo que vem ele come. Comida com lixo, comida com veneno, tudo que dá ele come. Manda pôr fitinha, ele põe. Manda ir lá não sei aonde ele vai para benzer o carro. Ele é uma criança, criança não é assim? Não vai no colo de qualquer um? Pega uma criança de 1 mês, ela vai no colo de qualquer um. Mas vai crescendo. Está me entendendo onde eu quero chegar? Então, existem muitas ramificações do cristianismo. Tá? Nem toda ovelha é cristã. Mas toda ovelha é salva pela graça. Se é ovelha, é salva. Independente da doutrina, independente da ramificação. Porque a salvação não tem nada a ver com a doutrina. A salvação não é pela doutrina que se ouve. A salvação não é pela doutrina que se crê. A salvação não é pela doutrina que se aprende. A salvação não é pela doutrina que se ensina. A salvação, Efésios 2,8, é pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Está claro ou não está claro? Então, Paulo falando com outro tipo de cristão, diga comigo, cristãos judeus, diga, que tinha saído do judaísmo e recebido a graça e o apostolado. Então quer dizer que eles já eram crentes. Está claro? Os hebreus já eram crentes. É um povo que está vindo lá, já sabia de Moisés, já sabia do Mar Vermelho, sabia de Davi, sabia de Salomão. Eles sabiam. É diferente de uma pessoa do mundo que não sabe de nada. Não tem gente no mundo que não sabe de nada? Não é católico, não é crente, não é macumbeiro, não é nada, não está cheio. Mas os hebreus não. Os hebreus já eram o povo de Deus. Está claro? Para esses, Paulo disse, Hebreus 5,12, com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne, ou seja, eu vou ter que voltar a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Pô, ensinar princípios elementares? Tipo assim, filho de Deus não deve blasfemar, não deve murmurar, amar o próximo como a ti mesmo. O beabá de quem crê em Deus, né? Temor a Deus, amor ao próximo. Isso é princípio. Pô, quem é que não sabe que tem que amar o próximo? Qual crente da lei e graça que não sabe que tem que perdoar? Até 70 vezes 7, se for o caso. Quem é que não sabe disso? Independente da ramificação, da mais fraca, da mais forte que existe na terra. Quem não sabe que se deve louvar a Deus, adorar a Deus, somente a Deus? Quem não sabe que a oração deve ser feita em nome de Jesus? Quem que não sabe disso? O católico sabe disso e o evangélico sabe disso. O batista sabe disso, quem está na lei sabe disso, o pentecostal sabe disso, quem está em graça também sabe. São princípios básicos da doutrina cristã. Mas Paulo falou, olha, pelo tempo que já vem passando com vocês, eu estou percebendo que, Hebreus 5,12,
vocês ainda necessitam de que se vos torne a ensinar os princípios elementares, as primeiras doutrinas, né, da palavra de Deus. Olha, e vos haveis feito tais, ou seja, eu estou vendo que vocês não conhecem nada, Paulo está falando, que necessitais de leite e não de alimento sólido. Diga comigo, há pessoas na terra, vou mudar. Diga, há ovelhas na terra que não precisam de alimento sólido, mas de leite. Quem está entendendo? Alô, esse discernimento você tem que ter. Quem recebe essa palavra? É porque eu não vou estar com você 24 horas por dia. Eu não sei o que o senhor fez hoje, 2 horas da tarde, às 10 da manhã. Eu não vou estar com você o dia inteiro, para que eu possa ficar te ajudando, te auxiliando. Então você tem que ter esse discernimento, para saber com quem, e que hora, e quando, e qual alimento você deve dar. Se alimento sólido ou leite. E às vezes tem que colocar água no leite, porque se for leite de cabra e a criança dá dor de barriga. Você vai dar um leite forte, vai zangar a barriga da criança e a criança não fica com a barriga zangada, não fica assim, você toda hora troca a fralda, você acabou de trocar, surge de novo. Por quê? O leite está muito forte. Põe um pouquinho de água no leite aí, que às vezes dá dor de barriga. Não dá? Não tem leite que para nós é fraco, mas para alguns aí dá até dor de barriga. Dá um sinal que está entendendo. Não tem? Para nós nossa, esse leite, isso aqui. Então, para nós é leite, mas para alguns chega a dar dor de barriga, desinteria. Teve um irmão que veio aqui quarta-feira, aquele irmão, acho que ele ficou em choque. Então. Aquele irmão veio quarta-feira aqui, ele ficou em choque. Lembra que eu falei para você? Acho que ele ficou em choque. Eu acho que ele não dormiu, eu acho que deu desinteria nele. Porque o que ele ouviu aqui quarta-feira passada, mas eu não tenho culpa, eu sou um pregador, né? Se eu fosse falar com ele face a face, aí eu daria leite, dependendo, eu até coloco um pouco de água no leite, mas assim, publicamente, irmão, quem sentar, vai comer o que eu estou dando. Porque é igual num restaurante. Você vai num restaurante, de quarta-feira, vocês sabem que no Brasil já é tradicional, já é tradição. Quarta-feira é feijoada, é ou não é? Não tem segunda comercial, arroz com feijão, e no dia lá é macarrão, virada paulista, não tem esse negócio? Cada dia não é uma comida? Peixe, frango, picadinho, mas de quarta-feira é feijoada. Aí o homem veio aqui de quarta-feira, o que eu estava dando para vocês? Feijoada. Deve ter dado uma dor de barriga nele. Quer que eu faça o quê? Eu não vou parar de fazer feijoada para começar a servir papinha, abençoado. Tá claro ou não tá claro? Porque você trouxe ele no restaurante no dia que era o quê? Feijoada. Quem está entendendo? Diga comigo, há ovelhas na terra que necessitam de leite e não de alimento sólido. Está claro ou não está claro? Está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Mas você está entendendo que é você que tem que dosar, que tem que ter o discernimento para saber que alimento que você vai dar? Quem está entendendo isso? Vocês que me assistem, leva a sério isso, hein? Olha a frase que Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Tem gente que não sabe pregar a graça, já chega logo na criança, acabou de nascer, já vai logo falando do diabo. Mas a criança não vai suportar. A criança acabou de nascer, já vai logo falando que na graça não tem Santa Ceia. A criança não vai suportar. Ele não vai suportar. Então o que eu tenho que falar para a criança? Para a criança, você começa assim, ô abençoado. Abençoado? Abençoado. Efésios 1:3 diz que Deus já nos abençoou, então somos abençoados. Criancinha entende. Então, abençoado, você já é salvo pela graça. Como assim?
É que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, o sangue de Jesus nos comprou. E pela graça de Deus nós somos... Você vai fazendo entender. Está claro ou não está claro? Então você vai falando de Efésios 1:3. Diga comigo, para criança. Você vai falando de Efésios 2:8, né? Começa com a salvação. Não vai falar para criança que você nunca viu na vida. Na graça não tem Santa Ceia não, hein? O cara criança, 25 anos da penteca, ele fala assim, ué, eu tô crente que domingo ia ter? E tem. Todo domingo aqui tem. Toda quarta-feira aqui também tem. Agora mesmo está tendo. A verdadeira ceia, que não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Mas a criança, ela está pensando em comer, ela está pensando em beber alguma coisa. Quem está entendendo, hein? Eu vi falar que na graça não tem ceia. Tem sim. O que nós estamos fazendo aqui agora? O que Jesus disse? Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Não está tendo uma ceia aqui agora, abençoado? Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Então é preciso saber o que falar. Vocês têm que fazer uma breve analogia da pessoa, do caso, da situação, do momento, da circunstância. Você tem que analisar. Pastor, você não prega em qualquer lugar? Prego, mas eu faço uma breve analogia. Eu não vou estar na fila do Banco Itaú, dentro do banco lá, e falando na fila, o diabo foi aniquilado. Não é assim. Então você tem que fazer uma analogia. Aqui eu estou pregando para uma igreja, para várias pessoas. Se eu estou na fila do banco para pagar uma conta, é só eu e a pessoa. Então você tem que fazer uma analogia. Uma breve... Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Esse discernimento que eu estou falando que é preciso ter, isso vem do Espírito Santo. Quem pode falar, Abba Pai? Ele já não habita em nós? Então, no momento, que eu não sei que hora que vai ser, se vai ser de manhã, de tarde, de noite, se vai ser na calçada, se vai ser na feira, vai ser no mercado, vai ser no sacolão, vai ser na fila do banco, vai ser esperando a consulta médica, no posto de saúde, eu não sei que momento vai ser. Então, nesse momento, você tem que estar ligado para quê? Para ter o discernimento, para saber que alimento você vai dar. Você está no posto de saúde, aguardando ser atendido, aí chega uma irmã da lei, senta do seu lado, vocês começam a conversar, você não vai, pelo amor de Deus, logo falando de cara que na graça não tem ceia, né? A irmã senta do seu lado com aquele coque na cabeça, aquela saia de 5,5 metros. Fala, irmão, você tem que ter discernimento, você vai devagarzinho. Porque senão, você espalha e não ajunta. E o pior de espalhar, ela sair falando mal de você, sai falando mal da igreja, sai falando mal do ministério e sai falando mal do pastor, que não estou nem sabendo de nada. Não estou nem sabendo de nada do que você está fazendo. Quem está me entendendo? É sério ou não é sério esse assunto? Então, você tem que saber aprender a salvar os crentes, não a matar os crentes. Quem está entendendo? Por isso que é preciso congregar. Porque essas coisas você só aprende congregando. Quem não congrega não aprende, não sabe fazer. Está claro ou não está claro? Como é que ele vai saber se ele não congrega? Porque se ele não congrega, ele não ouve. E o que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir. Mas se ele não congrega, ele não ouve. Se ele não ouve, ele não aprende, não entende. Logo vai fazer tudo errado. E vai escandalizar as pessoas por aí. E o que Jesus disse? Bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. O que Paulo disse em Romanos 14? Olha, não faça perecer aquele por quem Cristo também morreu. Mas se você não sabe como pregar, não sabe como ensinar, tem que ter bom testemunho, tem que saber o que falar. Se você não sabe dosar, não tem discernimento, porque não aprendeu, não foi ensinado, não ouviu, vai fazer tudo errado. Vai me estragar. Vai estragar a imagem do ministério, às vezes até a imagem de Deus. Até parece que Deus ia... Quer dizer, a pessoa está pensando mal de Deus já. Tem gente que pensa mal de Deus. Lá em Romanos 9 pensaram mal de Deus. Em Romanos 9 pensaram mal de Deus.
Paulo falou assim, Paulo chegou ao ponto de falar, que direis, pois, a injustiça da parte de Deus? Tinha gente pensando que Deus era injusto, porque Paulo disse que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. E já ficaram, onde se viu? Você acha que Deus vai escolher um e não vai escolher o outro? Não falam isso? Quem já ouviu isso aí? Então Deus predestinou uns para ser salvo e não... Irmãos, tem que saber o que falar e como falar, senão a pessoa pensa mal de Deus. Não, senão quem está entendendo? Romanos 9,13, que direis, pois, a injustiça da parte de Deus? Romanos 9,14, Paulo diz, de maneira nenhuma. Paulo tentou amenizar, não tem injustiça da parte de Deus, é que Deus é soberano e age como tal. Não tem injustiça, mas tem que saber. Deixa o Hebreus 5 aberto, abre aí algumas páginas atrás, 1 Timóteo capítulo 4, deixa o Hebreus 5 aberto que eu já volto aí. 1 Timóteo capítulo 4, olha o que o Espírito Santo vai ensinar para quem congrega ouve. 1 Timóteo capítulo 4, a ovelha que foi predestinada, você que está me assistindo agora, deixa eu falar uma frase aqui, a ovelha que foi predestinada por Deus de fato, de verdade, ele vai no caminho de Deus até o fim da vida dele. Eu fui predestinado. Quem não foi predestinado não aguenta esse negócio de orar, de congregar, de cantar, de louvar, de ler a Bíblia. Ele para no meio do caminho. Lembra de Lucas 8? Que tem sementes que caem na beira do caminho. Tem sementes que caem entre pedras. Tem semente que cai entre espinhos. Mas quando a semente cai na terra boa, que é o predestinado congrega com amor, com alegria, ele semeia com amor, com alegria. Não é igual essas pessoas que ficam discutindo de dízimo, de oferta, ficam discutindo, criando contenda. O predestinado não. O predestinado ele faz com amor. Ele congrega com amor, ele louva com amor, ele lê a Bíblia com amor, com dedicação, ele participa, ele evangeliza, ele foi predestinado, ele tem gozo, ele tem alegria, não é uma obrigação religiosa. Deixa eu ir lá hoje, porque se eu não for... Não, irmão, o predestinado é diferente. O predestinado é aquele que diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. 1 Timóteo 4,16. Vê aí. 1 Timóteo 4,16. Eu já volto no Hebreus 5, tá? Espera aí. Agora quem não foi predestinado não aguenta, irmão. Tá claro ou não tá claro? Você já não viu pessoas desviar? Viu ou não viu? Já viu pessoa parar no caminho? E começa, e fala em línguas, e tá com a Bíblia, e lê a Bíblia, e diz, pô, para, acabou. É o famoso fogo de palha. O predestinado é diferente, irmão. O predestinado, além de ele ter prazer nas coisas de Deus, o mais importante, ele permanece. Porque ele foi predestinado. Ele permanece. Jó era um predestinado. Com chuva, com sol, morreu os filhos, caiu a casa, perdeu tudo, as vacas morreram. O Jó estava igual Brumadinho, estava lá em Brumadinho, acabou com tudo, ficou só ele e a mulher. E glória a Deus ficou ele e a mulher. Porque os filhos morreram, as vacas morreram, a casa caiu. Era igual as pessoas abençoadas, estavam lá em Brumadinho, e a barreira rompeu e acabou com tudo, ficou só o Jó e a mulher dele. É a mesma situação. Mas vê se o Jó blasfemou, vê se o Jó murmurou, vê se o Jó desviou, vê se o Jó recuou. Olha a situação de Jó, e ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por toda a terra, e vai se mostrar forte para comigo. O predestinado, ele tem uma fé viva, abençoado, não é uma fé oscilante. 1 Timóteo 4,16, há um segredo, uma receita. 1 Timóteo 4,16, Paulo disse, tem cuidado de ti mesmo. Uma outra versão, cuida de ti mesmo. 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo. O que você está fazendo aqui hoje, hein? Diga, cuidando de mim mesmo. Claro, claro, você não está congregando por alguém, está congregando por você. Romanos 12, apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Você não está apresentando o seu corpo por alguém, você está apresentando por você.
Está claro ou não está claro? 1 Timóteo 4,16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Aí Paulo disse, persevera nessas coisas. Diga, quais coisas? Cuidar de ti mesmo e da doutrina. Ele está mandando você perseverar. Continue cuidando de você. Cuide da doutrina, está aprendendo, fica firme nela. Marca na Bíblia, anota num caderno, persevera nessas coisas. Digam todos, por quê? Paulo disse, porque fazendo isto o quê? Perseverando, te salvarás tanto a ti mesmo, ao segredo, como aos que te ouvem. Lá no posto de saúde, na fila do banco. Palmas ao Senhor. Está claro ou não está claro? Você está vendo para onde o Espírito Santo está indo? Porque tem pessoas que querem salvar os outros quando nem ele está salvo. Abençoado. Quem aqui que nunca ouviu falar de casos, alguém se afogando no açude, se afogando na represa, a pessoa pega e pula para salvar, o que acontece? Morre os dois. Quem já viu um caso assim? O mundo não está cheio de casos assim? A pessoa está lá afogando. O cara pega e pula para salvar. Mas ele não sabe nadar. Ele nunca salvou ninguém. Ele só tem a emoção. Ele não tem razão. Ele não tem intelecto. Não tem entendimento. Só tem emoção. Vamos lá. Vamos. Aí não dura nada, irmão. Porque ele só tem emoção. Só carne. Alô? Tem caneta aí? Para você salvar alguém, você precisa primeiro estar salvo. Vírgula. Só a boa intenção não adianta. Ponto. Tá claro ou não tá claro? Não adianta só ter a boa intenção. O que eu conheço de pessoas no Facebook que têm boa intenção e só andam escandalizando os outros. E tá achando que tá fazendo obra de Deus. Corneteiro. Fica vendo defeito naquela igreja, defeito. Só vê defeito. Dele mesmo ele nunca fala. Dela nunca fala. Aí eu sou obrigado a excluir mesmo, tirar do meu caminho, né? As pessoas têm que excluir, têm que bloquear. Porque só fica cornetando, falando besteira, não edifica ninguém, não ajunta ninguém, só espalha. Aí tem que bloquear e tirar do seu caminho. Pegou essa? Tá claro ou não tá claro? Pô, fica só enchendo o saco, não faz nada, meu. Não dá um fruto. Não dá um fruto, só fica cornetando, vendo defeito, falando mal. Não dá um fruto, não ajunta, só espalha. Sai do meu caminho. Tem que bloquear. Pô, no Facebook, vou dar uma dica pra você, tá? Você tá no meu Face? Tá no meu Facebook? Fica esperto, hein? Se você ficar cornetando, a primeira eu desfaço a amizade. Na terceira eu te bloqueio. Pronto, já falei. Amém? Porque eu não estou brincando de igrejinha. Não estou brincando com a Bíblia, não estou brincando de igrejinha, não estou brincando com o reino de Deus. Tem gente que fica cornetando, pondo defeito, e falando. Pô, meu, se toca, presta atenção, não tem noção. Não faz nada. Não tem uma obra. Fica só pondo defeito, cornetando. Tá claro aí? 1, 2, 3, 4, não dá. Se perseverar na intransigência, sendo inconveniente, pega o seu banquinho, saia de mansinho. E comigo você não cava mais nada. Sou obrigado a agir dessa forma. Porque tem pessoas que atrapalham o meu trabalho. Eu faço um trabalho de evangelismo, a pessoa vai lá e fica pondo defeito. Aí eu ponho um texto da Bíblia, faço uma oração, a pessoa vai lá e fica pondo defeito. Tinha um pastor pondo defeito. Pastor, hein? Pastor em graça. Vai vendo. Tinha um pastor em graça, tudo que eu colocava no Facebook, ele ia lá e colocava defeito. E eu só de olho nele. O Espírito Santo falou, ó, fica de olho nele, hein? Eu colocava um versículo, ele ia lá e cornetava. Eu colocava um versículo, pastor em graça, ia lá e cornetava. Eu colocava um texto, ele ia lá e cornetava. Eu dava um estudo no Facebook, ele ia lá e cornetava. Pô, mas escandalizando as ovelhas, pastor. Pelo amor de Deus, você é pastor. Desfiz a amizade com ele, tirei do meu Face.
Aí ele me chamou no particular. Onde se viu fazer isso? Eu falei, pastor, eu estou fazendo um trabalho, você está me atrapalhando. Você como pastor tinha que ter noção, meu. Tem que ter discernimento. Eu estou fazendo tudo para juntar. E você vai lá e espalha tudo que eu estou fazendo. Você está sendo inconveniente. Aí ele falou, é verdade mesmo, desculpa, me perdoe. É verdade mesmo. A minha função como pastor é ajuntar, não é espalhar. Eu estou pregando a palavra, você vai lá e fica pondo defeito, pastor. Aí ele entendeu. Pastor em graça, hein? Ele entendeu. Nós não fomos chamados para isso. Tá claro ou não tá claro, hein? Só quem entendeu. Tem gente que pensa que não tem discernimento. Então Paulo disse, Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Traduzindo, trocando tudo em miúdos, o que Paulo está dizendo? Primeiro você tem que estar salvo, para depois querer salvar alguém. Está claro ou não está claro? Por quê? Você não sabe nadar, está vendo a pessoa morrendo afogada. Se você tem só a boa intenção, só a emoção, e vai pular lá no meio, você não sabe. O que vai acontecer? Já tem um morrendo. O que vai acontecer se você pular? Vai morrer os dois. É ou não é verdade? Vai morrer os dois afogados. Quantos casos na vida já tem? Eu era criança, já ouvi esses casos. Eu era criança. Morreu na represa. Foi nadar no laguinho e pulou e morreu os dois. Estava lá na praia e viu afogando, foi lá e morreu os dois. Quantos casos que eu já vi? Agora coloca isso no espiritual. No espiritual é a mesma coisa. Se você não souber salvar, pode morrer os dois. Porque de repente aquele que está morrendo afogado está cheio de fortaleza. E você é um fraco na fé, aí ele pega e te mata junto, morre os dois juntos. Volta para o Hebreus capítulo 5, por favor. O assunto hoje, a diferença do alimento sólido para o leite. O alimento sólido é uma coisa, o leite é outra coisa. Um alimento é para um tipo de crente, por exemplo, o alimento sólido é para adulto. Outro alimento é para outro tipo de crente. Ou seja, o leite é para criança. Então, o Espírito Santo parece que ele fala assim, eu nem precisava falar isso, né? Não parece que fica no ar assim? Porque quem é que não sabe que não se deve dar feijoada para criança? Mas tem uns crentes aí meio lesado que já vai direto falando que o diabo não existe e que na graça não tem Santa Ceia. Aí você fala isso para um crente, o que acontece? Um crente criança, o que acontece? Ele escandaliza, ele começa a blasfemar, fala mal de você, fala mal dele. É ou não é verdade? Porque você está pregando para ela, está dando alimento errado. Não, senão você está entendendo. Hebreus 5,12. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Coloca o dedo no verso 13. Hebreus 5,13. Ora, olha como que Paulo fala. Todo aquele que ainda, circule na sua Bíblia, ainda, marca na sua Bíblia. Alô, tem crente que ainda. Minha mãe por 30 e poucos anos ainda. Agora não, parou, mudou. Mas por 35 anos ainda se alimentava de leite. Pô, em 35 anos é tempo para chuchu, hein? Não é tempo? Uma crente em Jesus, uma ovelha, uma salva em Cristo, dentro de uma igreja, 35 anos, se alimentando de leite. Por 35 anos. Uma criança quando nasce, amanhã vai fazer um dia, né? Daqui 30 faz um mês. Depois de 365 anos, fará um ano. 365 dias fará um ano. E por aí vai. Então a criança nasceu, amanhã faz um dia, depois um mês, depois um... Ou seja, a criança está crescendo. Mas minha mãe estava há 35 anos, não crescia. Você imagina uma criança nascer da barriga da mulher e por 35 anos continua criança. Mas não ri da minha mãe não, talvez era você também, hein? Talvez era você também, hein? Talvez 20 anos, talvez 30, 40, 15, não sei quanto tempo você ficou criança. 20 anos criança?
Não tem mais, não tem justificativa. Criança, criança. Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite. Alô, presta atenção, por que você não pode dar o alimento sólido para a criança? Presta atenção, por que você não pode dar o alimento sólido para a criança? Ó. Hebreus 5,13. Todo aquele que ainda se alimenta de leite, ele não está experimentado na palavra da graça do apostolado, na palavra profética, que é a justiça de Deus. Hebreus 5,13. Porque ele ainda é criança. Hebreus 5,13. Todo aquele que ainda se alimenta de leite. Olhem para mim. Sou obrigado a falar sem presunção. Sem presunção, eu chamo Deus como minha testemunha. Sem presunção, o que eu vou falar? Sem presunção, sem prepotência, sem orgulho, sem altivez, sem soberba. Vou falar aqui agora. Mas os crentes evangélicos tradicionais ainda se alimentam de leite. Por quê? Porque você chegar na Igreja Batista em 1970, 70, hein? 1970. Ah, tem que batizar, senão não vai ser salvo. Tá bom, você batizou. Mas isso foi em 70. 70. Você chegou criança. 70. 80, 90, 2000, 2010, 2000. 50 anos depois ainda é criança. Está batizando ainda. Não vai entender nunca o batismo em Cristo. De Efésios 4:5. De Romanos 6:3. De Gálatas 3:27, já passou 50 anos e não vai entender. Tudo bem, irmã, você é batista, você é assembleano, tudo bem. Não, porque eu tinha que batizar, tudo bem. Mas já passou 50 anos, você não progrediu em nada, não evoluiu. Você não cresceu no conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. O profeta Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer. Já passou 30, 40, 50 e você não mudou nada. Você está pensando igual a 40, 50 anos atrás. Não cresceu, não desenvolveu. O que está acontecendo com essa criança aí, hein? Só quem está entendendo o que Deus está falando. Tudo bem, não, sem condenação. Não estou condenando, estou exortando e admoestando, que é diferente. Não estou condenando. Tudo bem, você é cristão velho, você é evangélico já faz tempo, você é crente desde 1950, glória a Deus na sua vida. Você é ovelha, você é salvo, tudo legal. Pô, mas se você chegou na igreja em 1950, nós já estamos em 2019, você não progrediu nada, não cresceu nada. Só quem está entendendo? Alô, não tem coisa errada aí? Como é? Porque, alô, no mundo natural, toda criança que nasce, por consequência, cresce. É ou não é verdade? Mas o crente chegou na Batista em 1950, estamos em 2019, e ele está pensando ainda igual, ele está crendo ainda igual, a mente dele é aquela ainda antiga. Só quem está entendendo? Então, Hebreus 5,13. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é criança. Pô, ainda. O que pega é esse ainda. Hebreus 5,14, que eu vou mudar de assunto. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido, então quer dizer que tem dois tipos de alimento? Diga, existem dois tipos de alimento. Diga, leite para as crianças. Alimento sólido para os adultos. Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Diga comigo, quem são os adultos? O adulto não é o crente velho de igreja, hein? Ah, mas eu sou crente há 45 anos. Às vezes é crente há 45 anos, mas ainda é criança. E não é adulto. E às vezes a pessoa tem 1 ano de crente e já é adulto. Quem está entendendo? Por quê? Hebreus 5,14. O alimento sólido é para os adultos. Diga, quem são os adultos? Para aqueles que pela prática têm as faculdades, a mente
para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir. Sublinha, para discernir. Sublinha na sua Bíblia. Esse é o segredo do crente. Diga comigo, discernir. O que é discernir? Vem da palavra discernimento. O que é discernir? Escreva aí, ó. É entender de um modo espiritual. É isso que é discernir. Discernir uma situação. Você vai entender aquela situação de um modo espiritual. Jó discerniu. Jó discerniu. Ele entendeu de um modo espiritual. Jó 2,9. Ele disse à mulher dele: receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Ele discerniu aquela situação. Ficou claro? Ele discerniu. Paulo discerniu. Atos 16. Paulo e Silas foram açoitados em praça pública e depois foram presos, algemados na cadeia, e perto da meia-noite começaram a cantar, dar louvores a Deus e orar, e houve um mover. Ele discerniu aquela manifestação, aquele mover. As cadeias se abriram e Paulo saiu da cadeia com Silas. Ele discerniu que houve um mover de Deus. Não foi sorte, não foi sem querer. Pedro, em Atos 5, discerniu. O anjo apareceu a Pedro, Pedro estava dormindo, e Pedro, acorda, e tirou Pedro da cadeia, e saiu para a rua e tal. Nossa, eu estou solto, eu estou livre. O Pedro discerniu, nossa, não é sonho não, é Deus mesmo. Ele discerniu aquele momento. Atos 10, Pedro discerniu. Pedro na casa de Cornélio estava pregando, de repente o Espírito Santo se manifestou, começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. Ele discerniu, não, Deus manifestou. Ele discerniu o momento. Quem está entendendo? Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades, a mente, exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Não é mal do diabo. Bem e mal quer dizer as coisas certas e as coisas erradas. Por isso que eu não preciso ir lá dormir com você na sua casa. Você congrega e eu te ensino e você vive sua vida. Ah, pastor, mas se eu errar? Gálatas 6,7. Não erreis. Tudo que você plantar, você vai colher. Eu já te ensinei. Gálatas 6,8. O que plantar na sua carne, da carne vai colher corrupção. O que plantar no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então quem congrega ouve, quem ouve entende, quem entende tem discernimento entre a coisa certa e a coisa errada. Se fizer a coisa errada, que vai colher é você mesmo. Não eu vou continuar dormindo em paz. Em outras palavras, você é o seu pastor. Ou seja, quem sabe de você é você, irmão. Ah, pastor, eu fumo 5 maços por dia. Isso é um problema seu. Você vai morrer, eu vou continuar aqui. Vou para a praia, vou jogar bola, vou no clube. Você vai morrer. Eu preciso falar que as pessoas que fumam 5, 6 maços por dia morrem? Eu preciso falar isso? Você não sabe disso? Você não tem televisão? Você não vê rádio? Não vê jornal? Você nunca conheceu ninguém que morreu de tanto fumar, de tanto beber? Eu não preciso falar essas coisas. Então, Hebreus 5,14, o alimento sólido é para os adultos que têm as faculdades exercitadas para discernir. Eu já vi, eu conheci pessoa que morreu de cirrose. Ele não tomava que suco, né, irmão? Ele não tomava limonada de se morreu de cirrose. A culpa é minha? Não estou nem aí. Quem morreu foi ele, não foi eu? Quero nem saber. Eu moro na rua lá há 51 anos. Eu nasci na onde eu moro até hoje. Lá para cima, eu tinha um amigo de infância. Comia terra comigo, jogava fubeca junto, jogava bola, gol garrafa, soltava pipa. Amigo de infância. Eu com 17, 18 anos eu já ia trabalhar. Acordava às 6h30, pegava o ônibus e ia trabalhar. 6h30 da manhã, eu subindo a rua para pegar o ônibus para ir trabalhar, ele descendo com um copo já indo para o bar tomar pinga. Todo dia. 6h30, eu trabalhava longe, tinha que pegar 2, 3 ônibus, naquele tempo não tinha metrô, não tinha trólebus, aí 2, 3 ônibus tinha que pegar o ônibus para chegar no emprego. Do emprego eu ia para a escola, que eu estudava. Chegava em casa às 11h30 da noite, 15h30 da noite, ainda ia jantar para dormir, para acordar às 6 para pegar o ônibus às 6h30. Não era fácil. Então, 6h30 todo dia eu subia a rua para pegar o ônibus para ir trabalhar. Eu subindo a rua e ele descendo com um copo assim na mão, indo para o bar. Foi uma vez, foi 2, foi 3, foi um mês, foi um ano. O que aconteceu com ele? Claro que morreu. Com 22 anos. Eu já estou com 51. Ele morreu com 22. Foi o diabo? Então foi Deus? Não. Foi ele. Foi ele mesmo. Foi ele.
Um jovem morrer com 22 anos porque usou crack, porque cheirou cocaína. Ah, irmão, de tanto fumar maconha, usar droga, pinga, álcool, morrer com 22 anos, não tem coisa errada aí? Ah, vai culpar o diabo, irmão. Não tem nada a ver com o diabo, vai culpar o diabo. Tem até uma piada que o diabo disse, ó, dessa vez não foi eu, hein? Essa eu estava quieto. Você entendeu? Eu indo trabalhar e ele indo pro bar. Tomar pinga pura, todos os dias, 6:30 da manhã, o que acontece? Comeu o fígado dele, comeu o punk, comeu tudo. Com 22 anos morreu com cirrose. Aí não tem Deus que ajuda, né, irmão? Só quem está entendendo. Então você é o seu pastor. Não sou eu que sou o seu pastor, é você. Eu sou o pastor de mim mesmo, sou eu. Que eu sei o que é. Olha lá, Hebreus 5,14, ó, a última linha. Para discernir tanto o bem como o mal. Então eu sei o que me faz bem e o que faz mal. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Como vocês também, vocês são adultos. Por isso que aqui eu não pego no pé de ninguém. Tá claro? Pego no pé de ninguém. Eu vejo um monte de gente fazendo coisa errada. Eu pegar no pé? Não, você é adulto. Você é responsável por você. Se ficar aleijado, se morrer, tem nada a ver com isso. Você conhece a Bíblia, já ouvi a pregação várias vezes? Eu vou na sua casa pregar só para você? Não vou. Você conhece. Alguns conhecem até mais que eu. Por isso que Paulo escreveu Gálatas 6:7. Versão atualizada: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Paulo foi claro, que plantar na carne, da carne colherá corrupção. Paulo foi claro. Não tem como ser mais claro que isso. E todavia, as pessoas ainda continuam andando na carne. A culpa é do pastor? A culpa é do apóstolo? A culpa é da igreja? A culpa é do ministério? A culpa é de Deus? A culpa é do diabo? 1 Coríntios 3. A culpa das pessoas que andam na carne. Gálatas 6:5, cada um leva o seu próprio fardo. 1 Coríntios 3, para terminar, abre aí sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3. O assunto hoje: a diferença do alimento sólido para o leite. Para quem que é o alimento sólido? Por exemplo, eu agora estou me alimentando do alimento sólido. Predestinação, eleição, pré-existência, a sã doutrina, ministério dos anjos, é alimento sólido. Eu estou fortalecido. Tinha um pastor que estava zombando, eu fazendo a pregação sobre os anjos e o pastor zombando. Aí tem que pôr para correr mesmo, irmão. Teve um que falou assim: agora é anjo para tudo quanto é lado. Ah, irmão, tá brincando. Você está brincando, está zombando. Eu estou pregando, eu estou ensinando, você está zombando. Você está zoando, como diz o outro. Aí não dá, né, irmão? Posso ouvir um amém? Pô, você pregando, ensinando, se dedicando, mostrando na Bíblia. E a pessoa fazendo piadinha. Ah, comigo não dá, irmão. Para mim não dá. 1 Coríntios 3. Eu sou uma pessoa séria, irmão. Não brinca com coisa santa que eu não vou concordar com você nunca, irmão. Você que faz piadinha de dons espirituais. Tem um pastor aí no Rio de Janeiro, fica só fazendo piadinha dos dons espirituais. Deus vai pegar ele, hein? Deus vai pegar ele. Deus vai pegar ele. Tem um pastor no Rio de Janeiro, um apóstolo aí, só zombando, fazendo piadinha de quem fala em línguas. Gálatas 6:7, hein? De Deus não se zomba, hein? Você não está tirando sarro de mim. Você não está brincando, você não está tirando... Não, você está brincando com as coisas de Deus. Você está zombando das coisas de Deus. Fazendo piadinha, sátira com as coisas de Deus. Eu preciso falar que Deus não aprova isso, irmão? Eu preciso falar? Vocês viram Paulo fazendo piadinha alguma vez? Viu Moisés fazer piadinha alguma vez? Nem na lei, nem na graça. Já viu algum homem de Deus sério fazer piadinha alguma vez? Você já viu? Agora a pessoa está na internet fazendo piadinha. Tem que ir para o círculo, não tem que ir para a igreja. Você quer fazer piadinha das coisas de Deus? Eu não aceito, eu não apoio, eu não aprovo. Não conte comigo, não conte comigo. Está fazendo piadinha com as coisas de Deus? Está fazendo sátira? Está tirando sarro? Não, aí isso é coisa de ímpio, né? Quem tira sarro é ímpio. O justo, o crente, ele é temente a Deus. Ou você nunca leu o Salmo 1? Dos escarnecedores. Um pastor ficar escarnecendo pega muito mal, né? Só quem está entendendo. Um pastor ficar na internet escarnecendo dos dons espirituais
escarnecendo, fazendo piadinha. Que vergonha, hein, meu? Ou só se não tem vergonha mesmo. 1 Coríntios 3, versículo 1. O assunto hoje, estou terminando já em alguns minutos, a diferença do alimento sólido para o leite. Para quem que é o alimento sólido? Para quem que é o leite? Eu estou crendo pela fé que nessa mensagem, nessa ministração, o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, estou crendo pela fé que o Espírito Santo, ele te ajudou, dando entendimento, sabedoria e revelação da palavra de Deus. Amém? Eu estou crendo no Espírito Santo, que ele está te dando discernimento. Amém? Tem alguém zombando aqui das coisas de Deus? Tem alguém brincando aqui, fazendo piadinha com as coisas de Deus? Então tá bom, glória a Deus por sua vida. 1 Coríntios 3, versículo 1. Primeiro Coríntios 3, 1. Paulo disse, agora Paulo está falando com os coríntios. Lá em Hebreus 5 era com cristãos judeus. Agora aqui nos Coríntios era uma igreja mista, tinha judeu, tinha gentil. Por isso que Paulo falou, nisso que eu vou dizer não vos louvo, porque um come, o outro não come, um se apressa para beber, o outro não bebe. Por quê? Porque tinha judeu e tinha gentil. Tinha mulher que usava véu, a outra mulher não usava véu, um judeu ia lá e comia, se embriagava, o gentil não estava sabendo de nada. Então a igreja de Corinto era uma igreja mista, tinha judeu e tinha gentil junto. Então Coríntios 3:1 Paulo diz, eu irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, eu não pude trazer para vocês o alimento sólido, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei. Está percebendo? O que Paulo disse em Hebreus 5, 12 e 13? Que o leite é para as crianças. Coríntios 3, 2, Paulo disse, com leite vos criei e não com alimento sólido. Alô? Está claro que o assunto aqui é o mesmo? De Hebreus 5? Coríntios 3, 2. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Então para aí. Isso não quer dizer que você vai dar leite para o resto da vida. Você começa com a criança dando leite. Ao passo que ela vai crescendo, você vai acrescentando maisena. Aí de leite já vira o quê? Mingau. Tá claro ou não tá claro? É assim que você começa. Quando a criança nasce, a mãe não dá o leite materno do peito. Aí depois já tira do peito e vai dando leite normal. Aí já vai colocando maisena, vai engrossando o leite, vai virando mingau. Aí pega o arroz com caldo de feijão, amassa com o garfo e dá na boquinha, não é isso? Mas não dá para você amassar o arroz com caldo de feijão para um negrão de 51 anos, né? Aí já não dá mais, né, irmão? Aí eu já quero comer sozinho, né? Se eu for na sua casa, o senhor me dá um arroz com caldo de feijão e fica amassando para mim o arroz, irmão? Pô, aí tá zoando também, né? Eu tenho dente já, irmão. Eu quero comer carne. Quero mastigar. Alô, você acha que um arroz amassado com caldo de feijão vai me sustentar? Fala, você acha que vai me sustentar? Eu vou fazer uma viagem de 6 horas dirigindo um carro, eu vou comer um arroz com caldo de feijão amassado. Não dá, abençoado. Tá claro ou não tá claro? Então quando nasce, leite. Vai crescendo, vai engrossando o alimento. Até o alimento virar um alimento sólido. Só quem está entendendo. Agora é verdade que eu não estou aqui falando de papinho, né, abençoado? Você acha que o Espírito Santo está falando de arroz com caldo de feijão? Não, mas ele está te fazendo entender que quando a criança nasce, ela toma leite. Depois você vai engrossando o alimento até virar um alimento sólido. Por isso que em Coríntios 3, 2, Paulo disse, ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Bom, nós já estamos em 2019, né? Acho que já estão prontos já, né? Já passou o tempo para chuchu, né? Que quando ele disse, agora não estáis prontos, faz mais de 2000 anos atrás. O que Paulo está dizendo? Olha, presta atenção, estou terminando. O que Paulo está dizendo aqui?
que quando é criança, Coríntios 3:2, não está pronto para o alimento sólido. E você vai analisar a situação, vai discernir como Paulo fez, e ele fez uma analogia e chegou ao ponto de falar: com efeito ainda não estáis prontos. Ele estava fazendo uma analogia. Mas depois lá na frente você vê que ele já estava com outra conversa, né? Ele está falando de dons espirituais, falando de dons ministeriais, falando da ressurreição de Jesus, falou da transformação do corpo, 1 Coríntios 15. Então me faz entender que aqueles crentes que eram crianças tinham crescido. É ou não é verdade? Fala para o seu irmão, porque ninguém é criança para sempre. Está claro ou não está claro? Você pode ficar 35 anos criança, né? Mas um dia você cresce. Chega uma hora que você cresce. Porque esse negócio de ser criança não dá certo. Imagina um homem de 60 anos, não dá. Ele quer mastigar, ele quer comer uma carne, ele quer comer um pão. Hã? Não é assim, irmão? Criança não dá para comer um torresmo, uma pururuca. Criança não come. Mas um cara com 50, uma pururuca? Ah, irmão. Traz um pratinho de pururuca para mim, para você ver o que eu faço com ela. 1 Coríntios 3, versículo 3. Para aqueles crentes, naquele momento, para eles, não para nós, e não no nosso momento, tá claro? Mas para aqueles cristãos, naquele momento, Coríntios 3:3, para eles Paulo diz: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens. Então o que Paulo estava dizendo? Para vocês nesse momento, vocês estão agindo como carnais e não como espirituais. Por isso que para vocês eu estou trazendo leite e não alimento sólido. Coríntios 3, versículo 2. Porque ainda não estão prontos. E pelo que eu estou vendo, não está pronto ainda. Mas provavelmente eles cresceram. Assim como nós também. Nós não crescemos? Ninguém é criança para sempre, né? Para terminar, 1 Coríntios capítulo 14. O assunto hoje, a diferença do alimento sólido para o leite. Para quem que é o alimento sólido? Hebreus 5,14, para os adultos que têm a mente, têm as faculdades já exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. O adulto tem essas faculdades, a mente já treinada. E a criança? A criança ainda bebe leite, né? Se alimenta de leite. Mas cuidado, né? Se você é crente velho, aí é Hebreus 5,12, né? Com efeito, pelo tempo decorrido, já devia ser mestre. Mas pelo que eu estou vendo, alguns aí no sistema religioso, a maioria, ainda necessita que se ensine os princípios elementares. Ou seja, precisa de leite e não de alimento sólido. Mas vou te falar uma coisa, hein? Quem de fato foi chamado por Deus, quem de fato foi escolhido por Deus, quem de fato foi predestinado por Deus, está na hora de comer alimento sólido. Por quê? Porque quem foi chamado, quem foi escolhido, quem foi predestinado, não aguenta leite por muito tempo. Ficou claro para vocês o que Deus está falando? Ô irmão, o senhor não queria mais leite? Não queria mais? O senhor não queria mais, né? Não queria mais leite, né? Não aguentava mais leite, irmão. Era leite de manhã, leite de tarde, leite na fogueira lá, leite na semana. Era leite no domingo, leite no sábado, leite no culto da oração, leite na praia. Era leite, né? Só tomando leite, chega uma hora que não aguenta mais. Ô irmão, o senhor não via a hora de comer uma carne boa, né? De mastigar, né? Irmão, o senhor não via a hora de comer um alimento sólido, hein? Vamos dar glória a Deus aí, abençoados. Os dentes foi crescendo, né, irmão? 1 Coríntios 14, para terminar, em alguns minutos. Não via a hora de... Porque vamos falar a verdade, A criança, ela toma chuquinha, mamadeira e tal. Mas um adulto, irmão, tem hora que eu fico salivando. Eu não vejo a hora de comer um contrafilé, um churrasco. Você não fica assim também? Você pensa que eu fico assim para tomar leite?
Queixa, eu nem lembro que existe leite, abençoado. Eu quero um churrasco, eu quero comer uma picanha, uma fraldinha, um contrafilé. Eu quero comer isso aí. Já pensou eu com 50 anos? Ô pastor, tá na hora do leite. Ai, irmão, vai se lascar. Leite, irmão. Leite. Não, irmão. Olha, já faz tempo que a gente não faz um churrasco, hein? Vamos fazer um churrasco? Vamos. E é picanha, é arroz do forno, é lasanha, é uma fraldinha, é uma... Olha, esse irmão já tá... Hein? É uma costela, é uma maminha no alho, uma picanha com provolone. Adulto que é alimento sólido. Agora, coloque isso aí no espiritual. Você acha que eu tô para ficar indo em batismo? Ah, vai ter um batismo domingo. Você acha que eu vou em batismo, irmão? Vai começar uma campanha aqui. Você acha que eu vou em campanha, abençoado? A tarde da vitória. Irmão, o conhecimento que eu tenho, você acha que eu vou atrás de leite, irmão? Eu quero é picanha mal passada no alho. Tá claro ou não tá claro? Me chama pro churrasco, hein? Não me chama pro batismo, não. Me chama pro churrasco. 1 Coríntios 14. Eu não quero mais leite, irmão. Alô, quem já tomou leite aqui? Todos nós tomamos leite. Mas você quer leite ainda, irmão? Não quer mais leite, né? Do leite? Ô, irmão, mas você tem uma cara que bebia leite. Até escorria. Assim. Eu sei, tô brincando. Glória a Deus pela sua vida. Para terminar, 1 Coríntios 14. Coloque seu dedo no verso 20. 1 Coríntios 14, versículo 20. O assunto hoje foi a diferença do alimento sólido para o leite. A diferença do alimento sólido para o leite. Tem crente que já faz 30, 40, 50 anos que está pensando que só vai ser salvo quem se batizar nas águas. Isso é pensamento de criança que só se alimenta com leite. Porque quem come alimento sólido vai crescendo, vai formando o homem maduro. Ele já não pensa mais assim. Você quer ver uma coisa? Aquela tragédia da Chapecoense, do avião da Chapecoense, lembra? O avião caiu, morreu várias pessoas. Agora, a semana passada, houve a tragédia em Brumadinho, Minas Gerais. A barreira rompeu, a água escoou com lama e matou centenas de pessoas. Olhem para mim. Olhem para mim. Não teve a tragédia lá? Não matou várias pessoas? Você não acha que todos ali estavam batizados nas águas, né? Para quem crê que só vai ser salvo quem se batizar. Alô, os crentes tradicionais não pensam assim? Que só vai ser salvo quem se batizar? Que quem não se batizar não vai ser salvo? Eles não pensam isso? Essa tragédia que teve em Brumadinho, você acha que todo mundo que morreu, que está soterrado na lama, você acha que todos foram batizados na Assembleia de Deus? Na Batista, na Quadrangular? Você acha que todos eram evangélicos? Claro que não, irmão, claro que não. Claro que não. O avião da Chapecoense quando caiu, você acha que todos eram batizados nas águas? Quando cai um avião nos Estados Unidos, cai um avião no Japão, você acha que todos ali são evangélicos, abençoados? Por isso que eu fiz a pregação e está no nosso site, está no nosso canal no YouTube. O tema é: e se a salvação não fosse pela graça? Estávamos lascados. Graças a Deus que pela graça somos salvos. Procura no nosso canal no YouTube. Entra no YouTube, procura lá Ministério Graça Apostolado, digite na busca: e se a salvação não fosse pela graça? Isso serve para você que o seu pai morreu sem se batizar, sua mãe morreu sem se batizar, seu filho morreu sem se batizar, seu primo morreu sem se batizar. Isso é para você. É Deus querendo falar com você. Eu tinha uma mulher aqui na igreja que ela falava assim: um dia eu fui falar com o pastor da Quadrangular. Pastor, minha mãe morreu, o que aconteceu? Ela foi para o inferno. O pastor falou isso, nem conhecia a mulher. O pastor não sabe julgar a situação. Em João 7,24, Jesus disse: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O pastor não sabia julgar. Como é que você vai falar que a mulher foi para o inferno? Você nem conhece a mulher? Não, se ela não batizou, foi para o inferno. Não fala besteira. Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça.
1 Coríntios 6,20 diz assim, ó: fostes comprados por bom preço. 2 Coríntios 5,18, Deus estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Então, pastor, cala a boca, não fala besteira. Eu citei 3 textos, tá? Efésios 2,8, pela graça sois salvos. 2 Coríntios 5,18, já fomos reconciliados com Deus em Cristo. Coríntios 6,20, fomos comprados por bom preço. Ousa alguém falar que não é salvo só porque não batizou? Se já fomos comprados pelo sangue de Jesus, se já fomos reconciliados com Deus, não conhece a Bíblia mesmo, hein? Também só se alimentando com leite, aí não tem jeito, né? Hã? Aí não cresce nunca, né? Procure em nosso site, graçaapostolado.com, ou procura no YouTube a mensagem: e se a salvação não fosse pela graça? Alô, olha para mim que estou terminando, deixa eu ver meu tempo aqui. Ó, quem aqui conhece alguém, parente, colega, amigo, sei lá. Quem conhece alguém que já morreu sem ter sido batizado nas águas? Quem? Levanta a mão. Será que todo mundo foi para o inferno? E se foi sua mãe que morreu sem se batizar? E se foi sua avó? E se foi seu pai? E se foi seu irmão? E se foi seu filho? Tá vendo como que é a vida? E se a salvação não fosse pela graça? Então encha a sua boca e diga assim, ó: graças a Deus que a salvação é pela graça. Olha assim, ó, e isso é um dom de Deus. Se os hipócritas fariseus não leem a Bíblia e se leem não ensina, aqui nesse ministério é minha obrigação ler e ensinar. Efésios 2,8, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, vírgula, isto não vem de vós, vírgula, é dom de Deus. Se você crê na Bíblia, Efésios 2,8. Deus, pela sua infinita sabedoria, tinha provido já tudo antes, irmão. Você acha que Deus vai esperar alguém se batizar para ser salvo, abençoado? Aí o avião cai, como é que faz? Aí o plano de Deus fica frustrado. E o que diz Jó 42,2? Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Você acha que Deus vai esperar alguém se batizar, irmão? Aí o cara está no campo, trabalhando, carpindo, rompe a barreira, e ele morre soterrado, vai para o inferno porque ele não foi batizado. Você acha que Deus... Irmão, eu não vou nem usar a palavra. Não vou nem usar a palavra. Que tem gente que pensa que Deus é burro, igual ele é. Só pode ser isso. Tem gente que pensa que Deus é burro, igual ele. Deus é sábio, Pai da sabedoria, Pai da eternidade, Senhor, Rei, soberano, Criador. Ele tinha pensado tudo antes. Jesus vai morrer e ressuscitar, e com sua morte e ressurreição vou reconciliar todos comigo. Assim, se o avião cair, pela graça já é salvo. Só quem entendeu, só quem entendeu. Se o avião cair, já é salvo pela graça. Agora você que desceu do avião hoje, o avião não caiu, vem congregar, tá? Para de ser sem vergonha, vem congregar. Não é porque o avião, se cair eu vou morrer, eu vou ser salvo. Então já que o avião não caiu, vem servir a Deus. Amém? Aí já é outra palavra. Hebreus 6. Não desejamos que sejais indolentes, preguiçosos, mas que mostrais o mesmo zelo até o fim. Então se o avião não caiu, vem servir a Deus, irmão. Se a barreira não rompeu, não matou toda a sua família, então faça como está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Venha honrar a Deus e Deus te honrará. Se o avião não caiu, vem servir a Deus. Para terminar, 1 Coríntios 14:20. Até passei alguns minutos, mas vou terminar em 1 minuto. Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, crianças no entendimento. Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento,
Mas sede crianças na malícia. Tem muito crente malicioso, né? Que pensa que sabe tudo, fica zombando, fazendo piadinha, se sente juiz, fica só julgando. Ele parece que está num trono julgando, apontando o dedo, só julgando. Só julga. Julga. Nem Deus faz isso, mas ele só fica julgando. Isso é malícia. Malícia carnal, isso é carne. A malícia é coisa da carne. Crente malicioso é a coisa mais feia que tem. Por isso que Paulo em Efésios, deixando toda malícia, irmão, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, amai-vos uns aos outros, deixa a malícia de lado. Não, isso é malícia carnal, soberba, orgulho. Tá claro? Coríntios 14, 20, irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Mas para ser adulto, só se alimentando com alimento sólido. Porque se você ficar nessas igrejas da lei aí, você já está há 10, 15, 20, 30, 40 anos, e até hoje não entende a Bíblia ainda, hein? Uma vergonha um crente de 20 anos não entender o batismo em Cristo, hein? Não é vergonha? É uma vergonha, porque está na Bíblia. Está aqui, ó. É uma vergonha um crente, eu sou evangélica faz 35 anos, mas você não entende o batismo em Cristo, você não entende sobre predestinação, você não entende sobre pré-existência, você não entende sobre soberania, você nem sabe que existe o ministério dos anjos. Então não se gloria de falar que é crente há 30, 40 anos, você não entende nada, ainda é criança. Irmãos, Coríntios 14, 20, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Para ser adulto no entendimento, só se alimentando com alimento sólido. Tá claro ou não tá claro? Sua melhor salva de palmas ao Senhor Jesus. Até domingo, graça e paz. Até domingo, graça e paz.